Primeira questão, vocês viram que tem 28 questões. Talvez não dê para a gente ver tudo, então vamos ver se a gente faz pelo menos até a 22. Questão número 22, pelo menos. Primeira questão. Lara disse que fez a primeira, então Lara, qual é o gabarito? E aí, Leozão? Assinale a opção correta a respeito das regras do regime fechado de cumprimento de penas, privativo de liberdade. Na legislação vigente, letra de dedo. Em regra, vamos começar pelo item A. O condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos iniciará o seu cumprimento no regime inicialmente fechado. Errado, né, senhores? Única e exclusivamente em razão da pena, até 4 anos regime aberto, de 4 a 8 semiaberto, acima de 8 regime fechado, não é isso? Única e exclusivamente em razão da pena. No entanto, é importante que os caríssimos se recordem que em matéria de aplicação de pena não existe nenhuma regra fechada, não é isso? Não há nenhuma regra absoluta. Eu não posso dizer sempre que o indivíduo condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 8 anos necessariamente inicie o cumprimento da pena pelo regime fechado. Podemos dizer que há uma probabilidade maior de ele iniciar o cumprimento da pena por um regime inicialmente fechado, mas não há uma regra absoluta. Em matéria de aplicação da pena, nenhuma regra fechada. Nenhuma, sem exceção, nenhuma. Professor, então quer dizer que mesmo nas condenações, por exemplo, superiores a 8 anos, é possível que o indivíduo cumpra inicialmente a sua pena em um regime semiaberto? Claro. Se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, é possível que ele cumpra em um regime abaixo. Da mesma forma, se a pena fixada for em um patamar menor, de 1 a 4 anos, por exemplo, é possível que o camarada cumpra a pena em um regime inicial superior, que é o regime semiaberto. Isso se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis. Por exemplo, e uma dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis, levadas em consideração para aferir ou não essa possibilidade, é a reincidência. Então nós temos como um parâmetro, por exemplo, aquele que tem uma pena menor que 4 anos e é condenado a essa pena já reincidente, ele pode iniciar o cumprimento da pena não no regime aberto, mas no regime semiaberto. Aquele que é condenado entre 4 e 8 anos, mas é reincidente, ele pode começar o início de cumprimento de sua pena no regime fechado. Ok? Entendido? Nós temos então ali apenas sugestões no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. Dá uma olhadinha aqui rápida. Artigo 33. A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de tratamento a regime mais gravoso, que é o regime fechado. A diferença substancial, caríssimos, substancial, porque não é a única, entre regime aberto, detenção e reclusão, é o início de cumprimento da pena. O regime de reclusão permite o cumprimento da pena em qualquer um dos regimes. Pode começar pelo fechado, por exemplo. O regime de detenção, por exemplo, ele só permite o início de cumprimento da pena no regime aberto ou no regime semiaberto. Mas observe, essa não é a única distinção. O meu querido aluno deve se recordar muito bem, por exemplo, que as interceptações telefônicas só são originalmente autorizadas nos delitos punidos com reclusão. Não é isso? Nos delitos punidos com reclusão. Eu posso até ter serendipidade em um delito que não é punido com reclusão. O denominado crime achado, não é isso? Ou o encontro fortuito, Francisco Valdo, de crimes. Nós podemos ter um encontro fortuito em um delito punido com reclusão e, na investigação desse delito, encontrarmos um delito punido com detenção. Não tem problema nenhum. Essa prova é legítima, essa prova é válida. O que nós não podemos ter é a interceptação originariamente decretada em um processo que é punido com detenção. Mas o crime achado, encontro fortuito de prova, serendipidade, nós encontramos sempre qualquer tipo de delito. Qualquer tipo de delito mesmo, inclusive contravenções penais.
que é um delito anão, não é isso? Inclusive contravenções penais. Aproveitando a oportunidade. Quais são os tipos de serendipidade existentes? Vamos lá. De primeiro e segundo grau. O que diferencia uma serendipidade de primeiro grau da serendipidade de segundo grau? Perfeito, minha autoridade máxima. Quando o crime investigado resultar na descoberta de um crime que é conexo àquele que é investigado, a serendipidade é de primeiro grau. Ótimo. Por outro lado, quando o crime achado é de relação descontínua em relação ao crime investigado, não há uma relação, a serendipidade é de segundo grau. A serendipidade pode ser objetiva, mas também pode ser subjetiva. O que é serendipidade objetiva e o que é serendipidade subjetiva, meu querido aluno? Rapaz, outro caba com a camisa do Flamengo, rapaz. Isso só pode ser uma cisma, rapaz. Francisco Valdo, serendipidade subjetiva. Será que tem a ver com Sujeito. O crime encontrado é de autoria do mesmo indivíduo que era investigado. Serendipidade subjetiva. Não é isso? A objetiva, o crime tem conexão, não é isso? São crimes objetivos. Então, apenas uma referência aí para o meu querido aluno ter noção do que seria essa serendipidade. Parágrafo 1º, considera-se o regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º, que é o que nos interessa objetivamente para essa questão, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva. Um OBS, admite-se a progressão per salto no direito brasileiro? O cara sair do fechado direto para o aberto? Não, a jurisprudência pátria brasileira não admite a progressão per salto. O cara começa no fechado, ele não pula do fechado diretamente para o aberto. Sempre é assim, galera? Sempre? Sim, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquele precedente que ele firmou em repercussão geral, Francisco Valdo, não se aplica à ideia de progressão per salto, que ele diz que, havendo superlotação, lá no julgamento do estado de coisas inconstitucional, havendo, vamos dizer assim, superlotação carcerária, qual é o primeiro caminho que a autoridade judiciária e a autoridade do estabelecimento prisional deve fazer? Permitir que os presos mais antigos, no regime semiaberto, migrem para o regime aberto. Abrindo-se a vaga, você pega o cara que foi condenado no regime fechado e o insere naquele regime fechado porque abriu uma vaga, certo? Se não houver vaga no regime aberto, para abrir a vaga do regime semiaberto, para abrir a vaga do regime fechado, porque é em cadeia, o Supremo Tribunal Federal permite que um indivíduo fique em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Mas veja, qual é o primeiro caminho? Nós temos o regime fechado, o regime semi-aberto e o regime aberto. O que o Supremo diz? Olha, o cara foi condenado ao regime fechado, o bandido X, certo? Não tem vaga no regime semiaberto. O que eu vou fazer? Tirar um maluquinho aqui do regime semiaberto e mandá-lo para o regime aberto. Aí veja, eu abri uma vaga no regime semiaberto. Abrindo a vaga no regime semiaberto, eu vou puxar um do regime fechado. Aí, abrindo a vaga aqui no regime fechado, eu venho e coloco esse cara. É assim que deve agir as autoridades de execução penal. Tentando primeiro abrir a vaga no regime em que o cara foi condenado para depois transferir aos regimes seguintes. Olhe como seria absurda uma linha de entendimento que estava sendo seguida e alguns tribunais estavam deferindo, que era justamente permitir diretamente que o cara condenado ao regime fechado fosse para uma prisão domiciliar. Ah, não tem vaga no regime fechado? Vamos mandar uma criança para o regime domiciliar, Francisco Valdo? Só que veja só, onde ficaria aí o princípio da isonomia, meu querido aluno? Ia para o ralo, porque aquele cara que já estava cumprindo pena há um certo tempo no fechado, ele ia continuar no fechado. E aquele malucão que acabou de ser condenado,
ele ia direto para o regime domiciliar. Seria um absurdo. Seria um absurdo. Então, o correto mesmo é remanejamento de vagas. Aqueles mais antigos nos regimes vão migrando, certo? Vão migrando. E a jurisprudência é pacífica, o Superior Tribunal de Justiça tem súmula que eu não posso ter a chamada progressão per salto. Não posso. É verdade que o cara sai do fechado direto para o aberto. No entanto, o caminho em sentido inverso não é vedado. A regressão per salto é plenamente possível. Não há nenhum impedimento para que nós tenhamos a regressão per salto. Zero impedimento. Não é isso, Milton? Deu para entender, galera? Muito, 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 muito bem. Vamos lá. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Já vi, isso aqui não é uma regra absoluta, né, galera? O condenado não reincidente, olha a reincidência como parâmetro objetivo, não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime aberto. Veja que mesmo assim o Código usa a expressão poderá, porque não é fechado. Cabe ao magistrado fazer um juízo de correlação no caso concreto. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Aí o parágrafo 3º, que é o que nos interessa muito, 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 a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com a observância das circunstâncias judiciais, ou seja, das circunstâncias previstas no artigo 59. Todas aquelas circunstâncias, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime, motivos, consequência. Então, todos esses fatores também são levados em consideração para se definir o regime a que vai ser submetido o indivíduo. Ok? Então, veja, não é uma regra fechada. Nada pode ser fechado. É por isso que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a previsão na Lei dos Crimes Hediondos. Primeiro, o cumprimento da pena em regime exclusivamente fechado. Aí a lei mudou e trouxe regime inicialmente fechado. Aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e mudou de novo. Não é inconstitucional. Mesmo o cumprimento necessário no regime inicialmente fechado é inconstitucional, porque viola o princípio da individualização da pena. Quer dizer, mesmo o cara condenado ao tráfico, se todas as suas circunstâncias forem favoráveis, é possível que ele cumpra a pena em um regime semiaberto, por exemplo. A mula, a depender das circunstâncias pessoais, talvez ela possa cumprir a pena em um regime até mesmo aberto. É difícil, quase impossível, mas quem sabe, a depender da circunstância, né? Então o Supremo Tribunal Federal também declarou inconstitucional esse cumprimento inicial necessariamente fechado. Não existe isso no direito brasileiro. Nenhuma medida se impõe de per si em razão exclusivamente de uma previsão legal. Não há essa possibilidade. Entendido? Não há essa possibilidade. Nenhuma lei. São todas as leis assim inconstitucionais, como a tortura, por exemplo. A pena de reclusão deve ser cumprida exclusivamente em regime fechado. Já vimos. Ela pode ser cumprida em qualquer espécie de regime. O cara ainda fala exclusivamente fechado, caríssimo, né? Então, é um absurdo, viola o princípio da individualização da pena. Nada a ver, nenhum sentido, é errado demais esse item. Quem marcar está pensando muito no jogo do Flamengo. Letra C. A execução da pena em regime fechado deverá ocorrer exclusivamente em estabelecimento de segurança máxima. A gente acabou de ler que não, né? É possível, está logo aqui, que esse cumprimento se faça, exatamente, de média ou máxima segurança, né? E o item o condenado que cumpre a pena em regime fechado deve ficar isolado durante o repouso noturno e durante o dia, deve trabalhar em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O trabalho em colônia agrícola, industrial, estabelecimento é algo ligado ao regime semiaberto, tá? É algo ligado ao regime semiaberto. Isolamento à noite, não, sim, mestre. Isolado no sentido de ficar trancado à noite, tem que ficar. Não é aquele isolamento, não é aquele isolamento que a gente tem lá no RDD,
em que o STJ já considerou inconstitucional o isolamento absoluto, né? Não existe isolamento no direito brasileiro. Não é nem isolamento, incomunicabilidade. O direito brasileiro não permite a incomunicabilidade. O isolamento do preso ainda é possível. Tá? À noite, o preso fica isolado, né? Inclusive se ele estiver sob RDD. Mas a incomunicabilidade é inconstitucional. Você vedar o preso de contato com a família, com seu advogado, isso só ocorre em regimes de exceção. Não ocorre em regimes democráticos. A Damásio, eu nem sabia da posição do Damásio, né? Mas é muito radical. Para mim, o cara tinha que ficar trancadão, podia ver nem a luz do sol, nem água ele podia beber, não é isso? E ainda, só de ruim, botar para ele assistir todo o jogo do Flamengo. Só de ruim. Para o cara ser submetido a tortura ou a tratamento degradante ou desumano. Então, letra D. O condenado que cumpre a pena em regime fechado pode ser autorizado a realizar trabalho externo em serviços ou obras públicas. Claro, literalidade do Código, desde que isso não importe em subversão da ordem, né? Então, verdadeiro, o item D de dedo é a literalidade do artigo 34, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro. Moleza, né, galera, essa questão? Moleza demais. Muito fácil. Muito fácil. Diga a minha autoridade máxima. A gente vai ver ainda, mestre. Vai. Mas o RDD se limite a estudar o aspecto legal, tá? Prazo máximo, 360, renovando até 1/6 da pena, da pena fixada, tá? 2 horas apenas de banho. Então, vocês vão ver ainda a execução penal. Fique tranquilo, mestre. Inclusive, vocês têm outra parte de aplicação da pena, que são os institutos específicos, né? Ainda vai ter essa possibilidade ainda. Tem algumas questões aqui à frente de RDD também. Letra D. Questão número 2, meu querido aluno. Gabarito. Dê uma olhada, é o tempo que eu pego uma água ali para eu beber. Uma olhada com calma. Presta atenção. Cadê o Alisson? E a aula lá? O Pedro trocou. Saiu, eu botei pra ele trocar. O professor tava no curso. O Igor, né? E aí, filho, qual o gabarito? B bola? Muito bem, vamos ver, né? Alguém marcou diferente da B? B bola também? Comandante, marcaste o que, comandante? B bola também? Esse comandante é o gabarito mesmo, viu? Vamos lá, galera. A respeito das teorias que tratam das funções da pena, assinale a opção correta. Doutores, quais são as duas teorias fundamentais que tratam da aplicação, ou melhor, das funções e finalidades da pena? O que é a teoria absolutista, que trata da função da pena? E o que é a teoria relativa, que trata da aplicação da pena? Para que serve a pena para a teoria absoluta? Na absoluta, a pena só serve para uma coisa: retribuição. Aplicar a sanção penal e pronto, acabou.
Certo, mestre? Essa é a teoria absolutista da pena. Quem é o teórico que desenvolve a teoria absolutista da pena, o maior expoente? Quem? Kant, não é isso? A teoria kantiana da pena prega exatamente isso. A pena como um valor exclusivamente de retribuição à conduta indevida. O cara foi lá, praticou um comportamento desviante, para ele não tem outro caminho a não ser a aplicação de uma pena. Só. Retribuição pelo mal que foi então causado. Certo? Ao lado da teoria absolutista, nós temos as teorias relativas, também chamadas de teorias utilitaristas da pena e também chamadas de teorias preventivas da pena. Aqui sim, galera, que entra esse debate entre prevenção geral, prevenção especial, tá? O que é a teoria relativa sob o viés da prevenção geral? É voltada para quem a prevenção geral? Coletividade, não é isso? A prevenção geral, ela é voltada para a coletividade, certo? A prevenção geral, ela pode ser negativa, como ela pode ser positiva. A teoria relativa ou teoria utilitarista da pena na modalidade de prevenção geral negativa prega o quê? Prevenção geral para a coletividade. E negativa? Inibição do comportamento delituoso através da intimidação coletiva. Através da intimidação coletiva. Certo? Prevenção geral. Prevenção geral negativa. E a prevenção geral positiva? Isso estimula, né, o respeito ao direito, estimula o cumprimento das leis, reforça a própria finalidade da norma penal, que é de manter o sistema. Essa é a prevenção geral positiva. Veja, ao mesmo tempo em que ela inibe, gera o temor, ela é negativa. Por outro lado, se ela estimula um comportamento respeitoso e reafirma o próprio sistema, ela é positiva. Tá? Ela é positiva. Essa é a prevenção geral. Ótimo. Mas a prevenção também pode ser específica. E a específica também pode ser positiva ou negativa. Não é isso, galera? Ela pode ser positiva ou negativa. A prevenção específica se aplica para quem? Para a sociedade ou para o indivíduo submetido à lei penal? Para o indivíduo. A prevenção positiva especial se aplica ao indivíduo. Ou melhor, especial se aplica ao indivíduo. Aí vamos lá. A especial também pode ser positiva ou negativa. A especial, que se aplica ao indivíduo na perspectiva negativa, significa o quê? Evitar a reincidência. O cara tem que ser preso para distrair das grades, para o chilindró, para que ele evite a prática de condutas delituosas. Evitar a reincidência. Veja, é uma prevenção específica, porque só se volta para o indivíduo, e negativa porque ela quer evitar alguma coisa. Evitar a reincidência. Por isso eu prendo o cara. Por isso que eu vou trancafiar o indivíduo. Prevenção especial negativa. Tá, mas e a prevenção especial positiva? Ressocialização. Perfeito, chefe. Ressocialização. Rapaz, esse Lima tá sabendo muito. Esse Lima, daqui a pouco, Kleber Masson, que se cuide. O Lima daqui a pouco tá vendendo mais livros que o Kleber Masson. Doutores, simples. A prevenção geral se volta para a coletividade. Ela pode ser específica, ela pode ser positiva, se ela estimula um comportamento de respeito à norma, ou ela pode ser negativa, se ela intimida o indivíduo na prática criminosa. A prevenção pode ser especial positiva, tá? Estimulando a reincidência, a ressocialização, especial positiva, se ela estimula a reinserção do camarada no seio social através da ressocialização. Bem simples, tá? Então são essas as teorias em geral. Qual foi o outro nome que o senhor falou para relativa? Utilitarista. Relativa, utilitarista ou preventiva, exatamente.
que tratam das prevenções, né? Ótimo. Galera, diante disso... Tem, pô, bastante. Por exemplo, a teoria da prevenção geral, ela é desenvolvida por quem, galera? Mais Ginter e Jacobs. Direito penal do inimigo. A teoria da prevenção específica positiva, para recuperar o cara, não é? O indivíduo, Klaus Roxin. Então, nós temos diversos teóricos que vão se alinhando a cada uma dessas correntes de pensamentos teóricos, né? Muito bom. Dificilmente a NUCEP vai perguntar, mas é bom o caríssimo saber. Tá? É importante. Mas na prova passada ele cobrou muito sobre o nome de alguns Os teóricos, exatamente. Uma questão, fala da fala um do outro. Isso. Duas questões de uma prova. Faz toda a diferença, minha autoridade. Uma já faz, imagine duas. Ainda mais você que tem que gabaritar a prova de direito penal, né? Não pode ter que errar nada de penal. Vamos aos itens. Na verdade, você não vai ter que errar nada de nada. Se a prova está te dando 100 questões, por que tu vai acertar 99, pô? Não tem razão, Lara. A prova te dá, Lima, de bandeja, 100. Aí você, só por birra, acerta 85. Não é assim que as coisas funcionam. Marquem, acertem as 99, pô. Só por birra, Marisa. Só por birra. Não podemos agir assim. Francisco Valdo, que é de uma humildade do tamanho do mundo, ele erra umas 3. Erra umas 3. Francisco Valdo, que é um monstro sagrado do universo aí, galera. Esse homem aí... As últimas provas aí de magistratura, por exemplo. O homem já passou no TJ, magistratura, né, Francisco Valdo? Magistratura do estado do Piauí. Passou. O homem passou na prova, para a segunda fase do Ministério Público de São Paulo. Não foi isso, Francisco Valdo? Passou. O homem passou para a segunda fase do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Magistratura Federal. Francisco Valdo, admita que você veio para cá por outros motivos mais nobres. Porque inteligência você tem, rapaz, e não é pouca. Né? O problema do Francisco Valdo, galera, é que de vez em quando ele pega o carro e aí viaja 8.000 quilômetros. Não é, Francisco Valdo? E aí não quer saber estudar, pô. Como é que o cara viajando 8.000 quilômetros vai estudar, pô? E ele vive só escutando aquelas músicas zonas antigas. Não, e tem uma música lá que o Francisco Valdo gosta. Qual é, Francisco Valdo? Aquela que você gosta de ouvir muito. Não há dinheiro que pague o quê? Ternura antiga. Meu amigo, essa música é foda. Não há dinheiro que... É pague ou apague? Que pague, né? Ternura antiga, rapaz. Esse Francisco Valdo, né, gente? Mas o Francisco Valdo é muito bom, tá aí com a gente. Artigo sabe tudo de cabeça. Vamos ler o artigo 157 do Código Penal, parágrafo 5º, inciso 6º, 8º, ele já sabe tudo. Vamos lá, doutor. Isso é verdade. Sim, a teoria correicionista considera que a pena se esgota na ideia de retribuição como resposta a um mal causado pelo autor do crime. Galera, aqui a questão misturou criminologia com direito penal, não foi isso? A teoria correicionista da pena vai dizer o quê, galera? Estão lembrados? Lá em criminologia, inclusive nós comentamos uma questão sobre esse assunto. Ou seja, pela teoria correicionista, o cara é uma teoria do direito espanhol, o cara não pode agir por si só, ele não tem vontade própria, ele não consegue guiar seus caminhos, ele não consegue agir, Viviane. Aí vem o colonizador, daí o pensamento espanhol da teoria, e vai guiá-lo. Então vamos corrigir esse indivíduo, mostrar para ele o caminho certo, que ele não pode torcer pelo Flamengo, tem que torcer pelo Vasco. Então vamos mostrar ao homem a civilização, através da aplicação de uma pena. Essa é a teoria correicionista. É só você lembrar de correição. Para que serve a correição, galera? Para aplicar uma solução a partir de uma conduta desviante, não é isso? Na magistratura, então, se o cara desvia-se do Código de Ética da Magistratura e da Lei Orgânica da Magistratura, está lá a corregedoria, através da correição, para nos corrigir.
certo? Então, só que, veja só, essa afirmação que está aí no item A, ela não está relacionada à teoria correcionista do direito espanhol, não. Ela está relacionada a qual escola da criminologia, galera? Considera que a pena esgota na ideia de retribuição de resposta ao mal causado pelo autor. Ela é absolutista, mas não só absolutista. Dentro da criminologia, a absolutista se alinha a qual das escolas? A escola clássica. Exatamente. Não é nem a escola correcionista. A escola clássica. Perfeito. Muito bem, tá? Muito bem. Observe que as correntes correcionistas são correntes de controle, né? O cara é desviado, precisa de uma correção. Está mais ligado à escola neoclássica ou escola positivista da criminologia, né, galera? Bem mais ligado. Lá o cara é um doente, o cara por exemplo, tem uma pré-determinação para certas condutas, então vamos corrigi-lo. Essa teoria correcionista ela está muito ligada à ideia de medida de segurança, galera. Quem quiser puxar uma setinha e marcar e fazer essa observação, a teoria correcionista está muito ligada à ideia de medida de segurança. A finalidade dela não é só, Leal, retribuir o mal por mal. A teoria correcionista quer curar o cara, certo? Não tem a cura gay? Por exemplo, Milton, não tem a cura gay? Já ouviu falar, Milton? Acredito não, bicho, não ouviu falar da cura gay, pô. Certo. Tudo bem, eu falei de conta, tu não sabe. Tá? Tem a cura do delinquente. A teoria correcionista parte disso. Como o cara pratica uma conduta delinquente por ter um desvio a partir do determinismo, então vamos curá-lo. Então, aqui a ele eu não aplico uma pena, uma retribuição propriamente dita, mas sim uma medida de segurança. E não pena. Medida de segurança. Vamos corrigir. É como o Paulo falou, o cara tem um desvio em seu comportamento, mas um desvio não necessariamente provocado pelo livre-arbítrio, mas provocado por uma patologia. Esse desvio provocado por uma patologia, então, ele é corrigido por quê, galera? Medida de segurança. Por outro lado, desvio provocado pelo livre-arbítrio se corrige com o quê? Pena. Porque o cara praticou aquilo porque quis. O cara tinha plena consciência do que era certo e do que era errado. Foi lá e praticou. Não é determinismo. Como solucionar isso? Aplicação de uma sanção penal. Isso prega a teoria clássica da criminologia. Muito bom esse item, viu? Portanto, errado o item, tá, galera? Errado o item. Marcaram a B? Vamos pular a B, já que os colegas marcaram. Letra C. A teoria absoluta da pena. Galera, absoluta. A pena serve para quê? Retribuir, não é? Olha o que diz o item B. O item C. A teoria absoluta considera que a pena possui caráter retributivo, preventivo e ressocializador, galera. Corte o preventivo e o ressocializador. O caráter é só retributivo. Pronto. Somente. Errado o item C de cuscuz. Item D. A teoria preventiva geral, galera, geral, preventiva geral, olha para quem? Sociedade, coletividade, teoria preventiva geral, considera que a pena como meio de prevenir a reincidência, galera, isso é teoria da prevenção especial. Positiva ou negativa, galera? Negativa, para evitar a reincidência. Perfeito. Negativa, então letra D está errado. Toda vez que se volta para o indivíduo, para análise individual de cada agente, a prevenção é especial. Aí ela pode ser negativa ou positiva. Nesse caso, como ela quer evitar a reincidência, negativa. Quando ela quer promover a ressocialização, positiva. Letra E. A teoria preventiva especial, meu aluno, de novo, está relacionada só ao indivíduo, não é isso? Considera a pena como meio para intimidar os potenciais praticantes de condutas delituosas. Não. Potencial é coletividade, né, galera? Então é preventiva geral e não especial, não é isso? Preventiva geral e não especial, tá? Errado, letra E. Sobrou, letra B de bola.
A teoria da prevenção geral, positiva, ela é geral porque se volta para a sociedade, ela é positiva porque ela estimula um comportamento. Considera que a pena tem função de inibir comportamentos antissociais e moldar comportamentos socialmente aceitos. Estimular comportamentos socialmente aceitos. Correto. Apesar de o item B trazer parte da prevenção. Exatamente. Mas, mestre, vamos para menos errada, né? Não tem jeito. Concordo com os senhores. Tanto que eu já me antecipei, né? Então, letra B de borboleta, né? Marcão tem uma tatuagem de borboleta. Letra B, letra B. Alguma dúvida, meu querido aluno? Certinho? Ok? Vamos para frente. Questão de número 3, caríssimos. Um minutinho para você pensar a questão e respondê-la. Quantos colegas foram fazer a prova lá? Os 4, né? A Jéssica foi, que eu vi. A Lila. A Eric também, né? Tem uma aqui também, que eu não sei o que, Ah, foi mesmo. Um que estudioso pra porra, que participa muito, né? Bicho não é mago não, pô. Mago sou eu, bicho é... Não, foi então não. É não? O Eric foi. E qual é o outro mago? Esse rapaz não acaba de O Eric é careca, pô. Eu sei quem é. Ah, rapaz, é o Enzo. É o Enzo Júnior. Ézio. O Ézio Júnior. É o Ézio. Então foi muita gente, viu? Sim, na hora que vocês terminarem, pode me falar o Gaba. Marcou qual, Lara? B-bola. Presta atenção, Lara. Aí a C e a A eu cortei. Só sobrou. Mas não sei não. Mas na genética não tem isso. Tá difícil, né? Vivi. Letra A também. Francisco Valdo. Ixi, acabou, é o gabarito. O homem só fala pra... Não tem as gêmeas lacração? É o Francisco Valdo lacração. E chega só pra dar o gabarito. Não tem jeito. Vamos aos comentários. Quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, assinale a opção correta. Galera, esse assunto é chato porque nós pulamos, né? Pelo menos na época que eu fazia a prova, eu odiava. Quando chegava nesse assunto, eu pulava. Delegado, então, acha chato, né? Ó, quem estuda para delegado não estuda pena e sua aplicação, recursos, tribunal do júri. Dificilmente estuda, né? Você pula. Se fosse CESP, galera, eu ia dizer para vocês, olha, a aplicação da pena cai, mas recurso não cai. Porque tem um perfil, né? Você não precisa estudar. Tribunal do júri, nem sonhe, não adianta, não perca tempo. Agora, no CEP é outra história. E eu disse para vocês, no CEP quer se reafirmar, enquanto banca diante dos últimos escândalos aí, né? Então vamos ver se vai sair um negócio mais caprichado. Vamos aos comentários, né? Marcaram letra A, marcaram letra B, então não pode ser nem letra E, nem letra D, nem letra C. Vamos começar pela letra E. A clemência incide em circunstâncias anteriores à prática do crime, nas hipóteses expressamente previstas no Código Penal brasileiro. Isso é verdadeiro ou é falso? Por que ela está errada? Oi? Não, lá é uma espécie de clemência. É uma espécie de clemência. Doutores, vamos ver rapidinho aí o artigo 66.
Vamos ver bem rapidamente o artigo 66. 66. Olha aqui, meu querido aluno, ó. A pena, deixa eu abrir aqui, mas eu acho que abrindo ele fica cortado. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Doutores, como é que a doutrina e a jurisprudência dos nossos tribunais denominam a previsão desse artigo 66 do Código Penal Brasileiro? As chamadas atenuantes de clemência, tá? Se o meu querido aluno escutar essa afirmação, atenuantes de clemência, está exatamente se referindo ao que está previsto no artigo 66 do Código Penal. Mesmo diante de uma circunstância não prevista em lei, o Código Penal Brasileiro permite que o magistrado atenue a pena, nos termos do artigo 66. Permite, o juiz pode diminuir a pena. Então, quer dizer, olha que interessante, meu querido aluno, as agravantes estão todas elas previstas no Código Penal ou na legislação penal especial. Todas, sem exceção. Não existe agravante supralegal. Inexiste. Por quê, meu querido aluno? Porque o direito penal se rege por lei escrita. O direito penal punitivo se rege por lei escrita. Não havendo a previsão escrita de uma agravante, não pode o magistrado aplicá-la. É inconstitucional a figura da agravante extralegal ou supralegal. Agora, a atenuante, não. O próprio código abre esse espaço ao julgador. Diz, ó, juiz, no caso concreto, você, magistrado, verifique se é possível ou não reconhecer uma atenuante ou aplicar ali uma diminuição de pena, certo? E olha que interessante, o código fala por fato anterior ou posterior ao crime. Por fato anterior ou posterior ao crime. Então esse fato, sei lá, o cara, depois de ter sido condenado, perdeu um filho, morreu, em razão de vingança. O juiz pode considerar, isso aí não está no código como atenuante, mas ele pode considerar essa perda do filho em razão da prática do crime como uma circunstância atenuante. Não dá para considerar perdão judicial, galera, porque o perdão judicial requer que o fato ocorra no mesmo contexto. Eu estou falando que um cara mata um desafeto, é preso, e depois de certo tempo, a família desse desafeto vem e mata seu filho. Aí nós estamos falando em atenuante, não prevista em lei e aceita pela jurisprudência brasileira. Tá? Plenamente possível, ok? Plenamente possível, tá? Fala-se, inclusive, não aqui no artigo 66 apenas, em princípio bagatelar impróprio, em que, por circunstância posterior ao crime, é possível que o magistrado deixe de aplicar a punibilidade, não é isso, Francisco Aldo? É o que prega o princípio bagatelar impróprio. É diferente do princípio da bagatela próprio ou o princípio da insignificância. Na insignificância, a conduta é atípica materialmente, né? Ela não é relevante. Não tem relevância para o direito penal. Agora, pelo princípio bagatelar impróprio, a conduta é relevante. Mas durante a instrução processual penal, ocorre alguma circunstância fática que autoriza o magistrado a não aplicar a pena. É o caso do perdão judicial. O perdão judicial é um exemplo perfeito de princípio bagatelar impróprio, em que o magistrado ele pode deixar de aplicar a pena, em razão de circunstância superveniente, etc. Tá? A mãe que mata o filho sem querer, é o exemplo perfeito. Tá? Uma mãe que, por exemplo, vai num Teresina Shop desse da vida, veste, compra uma camisa do Flamengo e entrega para o filho. E o filho morre de alergia, certo? É o exemplo mais fácil de você perceber a aplicação do princípio bagatelar impróprio. Por que eu não posso dizer que aí há princípio da insignificância? Porque eu não sei qual a razão que levou a mãe a dar aquela camisa para aquela criança. Então, como nós não sabemos, é necessário uma investigação, não é, galera? O direito penal tem que investigar, tem que haver uma instrução processual penal para perceber se realmente aquele homicídio foi culposo.
E se o homicídio tiver sido de fato culposo e aquele sofrimento, a perda daquela criança causar de tal modo uma dor na mãe que a sanção penal se mostre desnecessária, aí aplicamos o perdão judicial, certo? Plenamente possível. Mas é essa a lógica. O artigo, o item está errado, Francisco Valdo, única e exclusivamente porque ele está dizendo que a clemência prevista no artigo 66 incide em circunstâncias anteriores à prática do crime, nas hipóteses previstas expressamente no Código Penal. Até incide nas circunstâncias anteriores, mas as hipóteses não estão previstas no Código Penal. Além disso, é importante que o meu querido aluno saiba que as hipóteses podem ser tanto anteriores como posteriores ao crime, nos termos da literalidade do artigo 66 do Código Penal brasileiro. Certo? Errado o item. Diga minha autoridade máxima. Essa questão dos sinônimos, né? Porque eu achei que fosse conhecido apenas como uma atenuante inominada. Também. Atenuante de clemência, né? É o juiz com coração grande, bondoso, vai lá e atenua, né? O que o Francisco Valdo está falando lá no tribunal do júri, galera, a clemência no tribunal do júri é um negócio um pouco diferente. Qual é a clemência no tribunal do júri? Tá lá a prova que o cara matou. Deu 167 tiros na cabeça de uma pessoa, 538 facadas na barriga e ainda cortou os 2 braços e as 2 pernas. Mas o cara disse, eu matei porque esse cara estuprou minha filha. Todas as provas dos autos estão alinhadas a isso. Aí vem o tribunal do júri, um júri leigo, não é isso, galera? Não é técnico, e absolve o cara por clemência. A absolvição por clemência é aquela absolvição que leva em conta não as provas dos autos, mas única e exclusivamente a íntima convicção dos julgadores do tribunal do júri. Íntima convicção mesmo. Íntima. Só isso, nem prova, ignora-se. Aí olha que interessante. Havendo absolvição por clemência no tribunal do júri, cabe recurso de apelação, galera? Ao tribunal respectivo, no caso, se for Justiça Federal, TRF, se for Justiça Estadual, Tribunal de Justiça. Cabe apelação da absolvição por clemência no tribunal do júri? Cabe ou não cabe? Cabe uma única. É, a única. Exatamente. Ó, galera, só cabe uma única apelação ao tribunal do júri quando a absolvição é por opção dos jurados que contraria a prova dos autos. E olha que interessante. Tudo bem, o Ministério Público recorreu, o tribunal aceitou o recurso, anula a sentença e devolve para o tribunal do júri realizar novo julgamento. Não é isso? Realizou novo julgamento. Aí o cara disse, não, realmente eu furei a cara, dei 57 tiros na cabeça dele, etc e tal, não sobrou nada, cortei o braço e a perna, ainda cozinhei, mas porque ele estuprou minha filha. Aí o júri faz o quê? Absolve de novo. Essa segunda absolvição do tribunal do júri, ela é irreformável. Ela é irreversível. Veja, a segunda absolvição em um tribunal do júri por clemência, ela faz de já coisa julgada material. De já. Ela não possibilita o segundo recurso por absolvição de clemência. Só é possível uma única apelação quando o tribunal do júri absolve por clemência. Uma única. Então, quer dizer, é possível que uma decisão do tribunal do júri prevaleça, ainda que contrária à prova dos autos. Ainda que contrária à prova dos autos. Quais são essas duas possibilidades de ela prevalecer? Se o tribunal do júri absolver e o MP não recorrer, aí basta uma absolvição, não é isso? E o MP não recorre. Se o tribunal do júri absolver, o MP recorre, a sentença é anulada, volta para o novo julgamento e, de novo, o tribunal do júri absolve por clemência. Aí a absolvição é definitiva e irreversível. Irreversível mesmo, porque nem revisão criminal cabe, né, galera? Porque nós sabemos que a revisão criminal só é utilizada em benefício do réu, tá? E detalhe, é plenamente possível a revisão criminal de julgamento do tribunal do júri, sem que isso viole o princípio da soberania dos vereditos, tá? Por quê? Porque a eventual anulação, o novo julgamento quem faz? É o próprio tribunal do júri, se for para anular, por exemplo. Se for para beneficiar, é dever do Estado beneficiar o réu diante de uma condenação indevida. Show de bola.
A circunstância atenuante referente à senilidade é definida pelo Estatuto do Idoso? Qual é essa atenuante relativa à senilidade, galera? O que é isso? Artigo 65 do Código Penal Brasileiro. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso primeiro, ser o agente menor de 21 anos na data do fato e maior de 70 anos na data da... Essa é a atenuante relativa à senilidade. O cara está ficando sênior, está ficando velho, está ficando idoso. Então, quer dizer, a atenuante relativa à senilidade ela está prevista expressamente no Código Penal Brasileiro. Artigo 65, inciso 1º, não é isso, galera? Ou seja, ela não está no Estatuto do Idoso, está no próprio Código Penal Brasileiro, tá? Muito bem. Artigo 65, inciso 1º. Do Maluf está lá, pendente só de julgamento, mas o tribunal vai mantê-lo, né? É uma palhaçada, mas... Eu digo assim, não a decisão do Supremo, esse contexto, né? O cara empurrou um processo por anos. Tá velhinho, vai cumprir a pena em casa. É maravilhoso o direito penal nosso. Diga, chefe. Com relação a essa senilidade, eu ouvi falar em graus de senilidade. Uhum. Que a pessoa está numa senilidade. Então, assim, isso me remetia muito. Não é para o indivíduo idoso, era o indivíduo idoso que tenha pelo menos alguma patologia, alguma deficiência, não é isso? Isso, em razão do estágio avançado. Não tem mais um entendimento já do mundo como é. Não, mas veja, vamos lá. Interessante a tua observação, Lima. Tem correntes nesse sentido, o Greco, por exemplo, é um dos autores que defende essa linha. Só que veja lá, meu querido aluno, essa regra é uma regra que prejudica ou beneficia o réu? Eu posso restringir o alcance da norma, se a norma fala simplesmente 70 anos de idade, eu posso acrescentar 70 anos de idade e que esteja com algum problema físico ou psíquico? Não posso, porque as regras que beneficiam, elas não permitem uma interpretação restritiva, ou melhor, que restringe o direito. Ao contrário, as regras que criam direito, elas são interpretadas no máximo possível de maneira ampliativa, não é isso? Que abarque o máximo possível a salvaguarda do direito. Por isso que essa tese não é uma tese que é majoritária, né, mestre? Porque ela restringe um direito que a lei não restringiu, né? Ou seja, onde a lei não restringe, por que o magistrado então vai restringir? Eu até concordo, viu, chefe, com o seu ponto de vista, que o ideal, do ponto de vista legal, seria que a norma fosse tratada com esse pensamento, mas não é. Quais são os dois tipos de lacunas existentes no direito, no ordenamento jurídico? O que é uma lacuna típica e o que é uma lacuna ideológica da norma? Essa teoria é desenvolvida por Norberto Bobbio em seu ordenamento jurídico. E também, em parte, por Técio Sampaio Ferraz Júnior. O que é... Lacuna típica, é isso mesmo, mestre, você está no caminho. É quando realmente uma norma não regula um fato que deveria regular. É atípica, é lacuna de normas, essa é atípica. Mas é aquela história, a lacuna é só da norma, ela não é do ordenamento, né? O ordenamento jurídico, segundo o cânone positivista, ele não tem lacunas, né, galera? O ordenamento não tem lacunas para os positivistas, certo? Tá, isso é lacuna típica. O que é uma lacuna ideológica? Viviane, sabe? Quando o legislador propositalmente deixa espaço para a interpretação. Está no caminho, Viviane. Viviane, você é um ser humano do outro universo. Olha, é mais ou menos isso que você está falando. É o que você está falando, só que com um acréscimo de pouquíssimas informações. A lacuna ideológica é aquela em que há a regulamentação normativa, mas a regulamentação, de longe, não atende ao anseio social. A lacuna não é da norma, a lacuna é da efetividade de uma norma que foi criada. A norma criada é diferente daquilo que é esperado e desejado pela sociedade. A lacuna é de ideias, não é de leis. A lacuna é de efetividade, não é da norma. Por isso que a lacuna ideológica não é lacuna típica, é uma lacuna atípica, certo? Vamos ao exemplo. O que aconteceu agora em relação à lei dos crimes hediondos, galera? Foi tipificado o crime
de como hediondo, o porte ou a posse de arma de uso restrito, não é isso? Está lá. Doutores, uma lacuna ideológica, não tenha dúvida. Qual é a efetividade dessa norma? Qual? Me expliquem. Tornar hediondo é um meio eficaz para solucionar o problema da arma de grosso calibre no território brasileiro? De jeito nenhum. Não vai. Exatamente. É uma legislação penal simbólica. Não resolve nada. E é uma legislação penal simbólica em qual perspectiva? Porque a legislação penal simbólica se subdivide em 3. Ela é... 3, mestre. Só para lembrar. Tu falou, né? Pô, eu tenho que lembrar. Não posso deixar de lembrar. A legislação penal simbólica, ela se faz por compromissos meramente dilatórios. Primeira possibilidade. A legislação simbólica, ela se faz através da chamada legislação álibi, tá? E a legislação simbólica se faz por confirmação de valores sociais de determinados grupos sociais. Vamos aos exemplos. A emenda da vaquejada, que foi posta na Constituição Federal, é uma legislação simbólica. Por que ela é uma legislação simbólica? Porque ao pretexto de regular uma diretriz estatal, aquela emenda só regulamentou o interesse de um segmento da sociedade, que foi a bancada ruralista. Só isso. Isso é simbolismo, porque ela não atende ao anseio da coletividade. Só atende ao anseio de determinado grupo social. Constituição simbólica na perspectiva de confirmação de valores sociais. Tá? Culturalista é outra coisa, minha filha. Culturalista é do Teixeira Meirelles. Ele vai pregar que a Constituição é fruto de tudo. Da cultura, da religião, sei lá, de tudo que puder imaginar. Tudo que tiver o toque do homem é cultura. Então a Constituição é fruto de tudo. A Constituição, uma Constituição culturalista é necessariamente uma Constituição heterodoxa, que congrega diversas ideologias. Aí é outra classificação. A classificação simbólica de Constituição foi desenvolvida por quem, galera? Marcelo Neves, não é isso? Enquanto que a culturalista foi de Meirelles. Tá? Então veja, confirmação de valores sociais. A legislação, ela é de compromisso dilatório quando ela regula algo, mas ao contrário de criar um direito e regulamentar para valer, ela cria meras expectativas de direitos. Não é isso, Francisvaldo? Promessas, compromissos dilatórios que se dilatam, que se prolongam ao longo do tempo, mestre. Compromissos dilatórios. É uma Constituição simbólica, mestre. É uma norma simbólica. A norma que se propõe a resolver alguma coisa, mas ela só traz promessa, expectativa de direito, é uma simbologia, ela não é efetiva. E a álibi, que é a que nos interessa aqui no direito penal. E a álibi? A álibi é o seguinte, tem um problema social notório, um problema social notório, e vem um Congresso Nacional e diz, olha, realmente tem um bocado de fuzil entrando aqui no Brasil, estão assaltando padaria e vendedor de pipoca com fuzil, então eu vou aqui resolver esse problema. É crime hediondo o cara portar um fuzil. Resolveu o quê? Nada. Agora vá cobrar o legislador, o que ele vai dizer? Olha, eu fiz minha parte. Está aqui a legislação. Quem não está efetivando e fazendo valer o direito que eu criei é o Poder Executivo, que não faz policiamento. É o Poder Judiciário que não está julgando. Ou seja, o que o legislador criou para ele? Um álibi. Por isso a denominação, legislação álibi. É quando o legislador cria uma legislação que ele sabe que não tem efetividade nenhuma, mas se um dia cobrado, ele sustenta aquela criação como se fosse um álibi. É sempre assim. Olha um exemplo categórico lá no direito constitucional. O princípio da razoável duração do processo. Quer exemplo de legislação álibi maior do que esse? É quase impossível de existir. Todos nós sabemos, e não é de hoje, que o Poder Judiciário está atolado e não anda, não resolve, não julga. Não é isso, Francisvaldo? E não é porque nós não queremos, galera. Nós aqui, inúmeros colegas, fazem parte do Poder Judiciário. Nós temos as melhores intenções possíveis. Claro, tem um bocado de gente preguiçosa. Bastante. Mas a gente trabalha pra caramba, galera. A gente tenta. Mas não sai, não anda, não tem condição. Você julga 10 processos e vem 100. A tua equipe está sobrecarregada, um sistema informatizado horrível. Pouco funcionário para muita demanda.
Aí você começa a ter atestado médico porque a galera começa a se sentir mal mesmo, tá? É muita carga, é muito estressante ali. Aí vem o Congresso Nacional, o que que faz? Princípio da razoável duração do processo. A todos, no âmbito judicial e administrativo, é garantida a razoável duração dos processos. Resolveu o que, galera? Agora vai cobrar o poder legislativo, o que ele vai dizer? Olha, criei aí o princípio da razoável duração do processo. O problema não é meu. O problema não é meu que eu crio 50 recursos. Esse aí não é um problema meu. O problema é do Poder Judiciário, que não bota servidor, que não tem juiz, que é moroso, fere 60 dias, papapá, papapá. O problema não é meu. Legislação, álibi, tá? Normas penais álibis são da mesmíssima natureza, né? Da mesmíssima natureza. Vocês estão falando dos crimes hediondos sobre o Porte, né? porte, é o quê? É uma legislação álibi. Ah, tá. Porque não resolve, né? Só falou outro não, que Aline, né? Não, acho que eu falei álibi simbólica, né? Legislação simbólica, mas em que... A legislação simbólica... Ah, uma lacuna ideológica. Porque tem uma norma, mas a norma não serve para nada. Para nada. Nada. Então, todas dessa constituição simbólica seriam isso? Não, porque nós temos 3 tipos de constituição simbólica. Porque, por exemplo, a emenda da vaquejada é efetiva. Só para aquele grupo. Só para aquele grupo. Então, ela não carece de efetividade. Ao contrário, ela carece de má intenção. Certo? Legislação álibi, Aline, é igual aquele namorado que você tem, mas você já queria ter deixado há muito tempo. É igualzinho, você está com ele ali, mas só para tá, porque o caba não agrega nada a você. Nada. Você está ali e tal, aí você olha pro caba assim, tal, o caba feio, o caba não teve a sorte de sair bonito que nem eu. Aí você vai com ele, mas não... Camisa do Flamengo ainda mais. Foi uma álibi. Legislação midiática, né? Exatamente. As diversas normas repressivas penais, né? Muitas. E aí o cara é um álibi, né? Coitado. Certo? Não, Marcão? Se torcer pro Flamengo então, amigo, aí você tá perdido. Deu para entender, galera, o que é uma lacuna ideológica e o que é uma lacuna típica? Ideológica é uma lacuna de ideias. A norma não é efetiva, mas ela existe. A lacuna não é normativa, a lacuna é prática. Certo? Daquilo que a sociedade anseia, deseja e busca. Muito bom. Letra C de cuscuz. As circunstâncias agravantes incidem apenas sobre os crimes dolosos. Verdadeiro ou falso? Por que, meu querido aluno? Tem coisa que é previsto para crime culposo. Tem agravante que se aplica a crime culposo, galera? Que agravante? Meu amigo Francisco Valdo, me ajude agora a resolver isso aqui. O Luiz não está aqui, que é os informativos, né? Isso. Doutores, só uma única agravante, se aplica aos crimes culposos. Uma, que é a reincidência. Só ela, tá? Somente a reincidência pode incidir como agravante nos crimes culposos. Nenhuma outra. Nenhuma outra. Artigo 61, né? Só uma. Isso. Só uma. Olha, o homem é o Google. Estou lhe dizendo aí que vocês não... Duvido. Só a reincidência, dentre as agravantes, galera, que pode incidir como circunstância nos crimes culposos. Só precedente do Supremo Tribunal Federal, viu, galera? Pacífico, já no âmbito do STF. Só. Não são todas, é curioso, né? Mas não são todas as circunstâncias agravantes que se aplicam ao crime culposo. Só as agravantes relativas às reincidências. Apenas. Muito bem. Estão sabidos demais vocês. Ótimo. E vamos para a letra A. Constitui atenuante genérica o erro sobre a ilicitude do fato, embora o desconhecimento da lei seja inexcusável. Queridíssimo e amado aluno, cadê o erro desse item?
Mas cadê o erro? Cadê o erro? É porque não é genérica, é causa de... Na minha cabeça. Eu vou falar orgulho. Fale, Larinha, pode dizer. Eu vou falar orgulho. Amiga, nós somos todos loucos. Embora nos torçamos para o Corinthians. Pode falar, gente. Que nem eu entendo também, não, é que eu estou tentando achar a resposta. Na minha cabeça, eu pensei assim, que o erro sobre a licitude do fato não vai ser um atenuante. Ela vai ser tipo uma causa de isenção de pena, sei lá. Pena ou culpabilidade? Isenção de alguma coisa. Tá. Vamos imaginar a seguinte situação, meu querido aluno, para você raciocinar comigo. Tá certo, Lara. Vamos para a seguinte situação, raciocine comigo. Vamos lá. PH, preste atenção. Comandante, vamos utilizar o comandante no exemplo, porque o comandante, comandantezão vai para o interior, né? Interiorzão lá em São Félix, do Piauí, Marcão. E ele vê um tatuzão lá, rodando e tal, e gosta de um tatu no azeite de coco. E vai lá e pega o tatuzinho, mata e faz lá no azeite de coco. Crime ambiental, não é isso, caríssimo? Se ele não pratica isso para alimentar-se a si próprio e a sua família, ele pratica um crime ambiental, tá? O comandante não sabe que é proibido matar tatu. Ele não sabe. O comandante foi criado lá no interior a vida toda, nunca foi nem para a escola, passou a vida inteira puxando no peito da vaca, tirando leite de manhã para tomar com café, Francisco Valdo. Mungido, né? Nunca saiu o comandante, então ele, na cabeça dele, a vida toda ele matou tatu, Lima. A vida toda, azeite de coco, então é uma delícia, aquele tatu maravilhoso, tá? Essa é uma circunstância. O comandantezão chegou aqui, veio para Teresina, estudou, fez um curso médio, se formou, tal. Depois de velho, colazão no pescoço, relógiozão de Playboy, volta para São Félix. Aí vê um tatuzinho passeando, lembra da infância. Eu vou matar esse tatu. Só que o comandante sabe que matar tatu não é algo aceitável. É proibido matar tatu. Mas ele ignora se isso está em uma lei penal, em uma lei administrativa, em uma lei X. Ele sabe que é proibido. Tá? Mas mesmo assim o comandante vai lá e mata. Ele tem a consciência de que é proibida a conduta, mas não tem a consciência de que aquela proibição está em uma lei penal. Tem diferença? Qual a diferença? Aquele negócio de... No primeiro caso, ele está diante de um erro de proibição. Porque todo o contexto permite perceber que era esperado aquele comportamento dele naquela circunstância. No segundo caso, nós não estamos diante de um erro de proibição. Nós estamos diante de um desconhecimento da lei. E o desconhecimento da lei é inexcusável. Por isso que, no caso do desconhecimento da lei, o cara só tem uma pequena atenuante. Porque realmente você tem que atenuar apenas que não conhece exatamente os termos da lei. O que ele não sabe é o exato termo da lei. Se o direito penal está punindo, não está punindo, em que medida, de que forma. É isso que prega a atenuante, desconhecimento da lei. Então, a pena é atenuada quando o cara sabe que a conduta dele é proibida, mas não sabe exatamente em que medida legal essa conduta é proibida. Isso é desconhecimento da lei. Só atenua a pena. Veja, no desconhecimento da lei, o cara sabe que seu comportamento é proibido. Ele tem um mínimo, Francisco Valdo, de sensibilidade de que seu comportamento é indevido. Ele só não consegue encaixar aquele comportamento em determinada... Exatamente. Exato. Mas ele sabe que é proibido. Ele só desconhece a lei. Nesse caso, ele tem uma mera atenuante.
Por outro lado, no erro de proibição, o cara acredita cegamente que a conduta por ele praticada não é proibida pelo direito penal. Aí é erro de proibição. Ainda tem as duas coisas. Se for inexcusável, Sim. culpabilidade. Se for excusável, Exclui tudo. se for excusável, exclui a culpabilidade. É. Não, é o contrário. Inexcusável não perdoa nada, né? Inexcusável é sinônimo de imperdoável. Se for inexcusável, exclui a culpabilidade. Se for excusável, diminui a pena. A causa de diminuição da pena. É o contrário, né? Não? Contrário. Se for perdoável, né? E se for inexcusável, só diminui, né? Entender a diferença, galera? É isso, é por isso que às vezes a gente não entende. Atenuar a pena, aqui ó, cadê? Eu estou no agravante, né? Deixa eu ver no 65. 64. São circunstâncias que atenuam a pena. O desconhecimento da lei. Amigo, aqui o cara sabe que é proibido. Ele só não sabe o teor legal dessa proibição. Não sabe nem sequer se essa proibição é penal, mas ele sabe que é proibido. Aí o que vai acontecer? Mera atenuação da pena. Erro de proibição não. O cara até acha, pô, isso aqui não é proibido. Aquele exemplo clássico, galera, do cara que chega e fuma maconha bem aqui no aeroporto, vem lá da Holanda. Aí puxa um cigarro desse tamanho de maconha, certo? Ou então o cara vem da Jamaica, né, velho? Aí o cara começa a escutar nego cabeça de gelo e aí bota logo um cigarrozão do tamanho do mundo e... Aí é erro de proibição, galera. A cultura do camarada, ela afasta a possibilidade de punição. Conseguiram entender, galera? É incrível, mas tem gente que até hoje não consegue entender isso. É uma distinção básica. Deixa eu ver. Ó, constitui atenuante genérica o erro sobre a ilicitude do fato. Não. É o erro sobre a existência da lei ou o desconhecimento da lei. O erro sobre a ilicitude do fato é erro de proibição. É erro de proibição. Entendido? Só isso mesmo, viu, mestre? Se ele botasse assim, constitui atenuante genérico o desconhecimento da lei, embora esse desconhecimento seja inexcusável, estaria perfeito, meu querido aluno. Perfeito. Estaria perfeito o item. Errado o item A. Doutores, sobrou letra B de bola. Inexiste nas agravantes e atenuantes genérica previsão legal taxativa acerca do quanto a ser aplicado, cabendo ao juiz defini-los. Não é isso, galera? Com uma única exceção, né? Qual é, Francisco Valdo? Você tem que saber, Francisco Valdo, isso aqui. Você trabalha com isso todo dia. Ou pelo menos trabalhava, antes de ser diretor. Delitos eleitorais, né, galera? O Código Eleitoral estabelece patamares, não é isso, Francisco Valdo? É a única exceção. Fora dessa circunstância, nós vemos aqui que atenuantes e agravantes não têm essa previsão, né? Claro, a doutrina majoritária construiu uma fração ideal, né? Das atenuantes e agravantes. Qual é essa fração? 1/6. Exatamente. 1/6 para mais ou 1/6 para menos. E qual é a fração das circunstâncias judiciais do artigo 59, que é a primeira fase da dosimetria da pena? 1/8. Exatamente. Porque, meu querido aluno, nós sabemos que nós adotamos a teoria de Nelson Hungria, não é isso? Para a dosimetria da pena. A dosimetria da pena tem 3 fases, né? A primeira fase, circunstâncias judiciais, artigo 59, não é isso? Qual é a fração? 1/8. Segunda fase da dosimetria da pena, circunstâncias agravantes e atenuantes, ok? Elas estão no artigo 65 e no artigo 62, não é isso? Aliás, 65 não. Artigo 61, não é isso, galera? E artigo 62. A fração é 1/6. E a terceira fase da dosimetria da pena, causas de aumento e causas de diminuição de pena. Aqui, cada tipo específico vai trazer suas correspondentes causas de aumento, não é isso? Então não há aí uma previsão fechada, né? Não dá para dizer que é uma fração específica.
Então são 3 fases para a dosimetria da pena. Primeiro o juiz verifica o artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Depois que ele fixa as circunstâncias judiciais, ele parte para as agravantes e atenuantes. Artigo 61 e artigo 62. Artigo 61 as agravantes gerais. Artigo 62 as agravantes relativas ao concurso de pessoas, tá? Relativas ao concurso de pessoas. E depois, para cada tipo penal, ele vai verificar se há ou não causa de aumento ou concursos de crime, né, galera? Concurso formal e concurso material, porque é feito aqui também, logo em seguida, a terceira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias de concurso formal e de concurso material. Galera, deu para entender? Mas aqui, ó, no Código Penal, a agravante e a atenuante não tem fração. Quem foi que construiu esse entendimento? A doutrina, certo? Foi a doutrina que estabeleceu essa sistemática. Ótimo, então gabarito letra B. B bola. Questão de número 3, senhores, qual o gabarito? Um minutinho aí rápido. Questão 4. Mestre, tem como baixar essa aba aqui, tem? Pra mim eu tô achando. Vocês estão achando quente? Porque eu acho que ela tá indo só pro canto. Tá bom indo, tá? Ela tá oscilando? Ah, mas ela tá oscilando, pode deixar. Tá quente, né? Do sol. Eu vou tentar botar uma cobertura mais escura aqui. Não sei como é que eu vou fazer. Aqui no fundo. Não acho que não vai adiantar muito também, não. Ou então botar logo outro ar-condicionado, né, mestre? Um ar-condicionado de 55 BTUs aí. Pra ver se resolve. É porque ali eles não permitem, né? Eu até botei aqui o isolamento. Mas aqui não. Acredito que seria. Era o ideal, mas não permite. Não, eu botei os 2 vidros também por causa do isolamento acústico, né? Senão ia ficar um barulho da rua terrível, ninguém ia escutar nada. Desliga não, comandante. O negócio já tá quente. Bota aí no turbo. Deve estar aqui mesmo. Se eu reclamar. Tá, porque eu não sou de sentir calor não, viu? E aí, galera, o GABA, dá 4. Pessoal, vocês estão conseguindo cumprir a leitura diária? Não pode ser muito baixo também, porque aí não adianta, né? Não pode, Aline, não acumule, pelo amor de Deus. Engraçado que eu fui dar aula hoje lá no Renato Saraiva, já estão sabendo disso. Professor, bote no nosso grupo. Galera, sinto muito. Não tem condição. E eu vou dizer logo, mando prender se pegarem meu material que não seja meu aluno. Estou logo avisando aqui para vocês, tudinho. Chamo logo para a jurisdição federal. E estavam dizendo que foi o servidor do INSS, estava passando. Os caras do INSS. Tô brincando, gente, mas me pediram lá também, não tem condição não. Coisa demais, professor. Amiga, e trabalho demais para mim também. Ó, a hora que eu mandei para vocês. E sabe o que foi aquilo ali? Porque eu acabei achando que já tinha mandado, esqueci. Aí por algum motivo eu acordei no meio da noite.
Acredita? Aí lembrei, fui olhar. Rapaz, não mandei o negócio pra galera. Aí fui lá e... Acho que foi anteontem, tá com foi 3 e pouco da manhã. De madrugada. Tá que nem o Thiago, que o 2 vezes da manhã. Galera, o terceiro turno é sagrado pra mim. Não tem jeito não. Vai. Nem se preocupe. Ó, medicina legal e criminologia eu vou deixar bem para próximo, porque medicina legal é muito decoreba. Muito. Não, mas... Então eu posso fazer o seguinte, eu posso botar a aula antes, mas o material eu entrego à frente. Mas ele vai ter mais de uma aula com vocês. Galera, medicina legal não é fácil não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês o material que eu fiz de discursiva, porque você aprende mais com as questões. De discursiva para a Polícia Civil do Maranhão. Então lá vocês têm 7 questões e 7 espelhos. Pelo menos você já dá uma lida, já dá uma aprofundada no assunto, né? Tem as de criminologia também, posso mandar também as de criminologia. Não é da criminologia não. Metade, né não? Ah, lá, né? Ah, sim, eu não vi. Entendi. Ah, lá eu não vi o edital. Certo. Doutores, gabarito. Tá, vou tentar fazer isso. Porque o professor ele é muito atarefado, mas vou conversar com ele. Viu? Galera, gabarito da questão 4. Sei letra A. Letra A, Viviane. Francisco Valdo. Você marcou o quê? Rapaz, como é que pode, Francisco Valdo? Você olhando outra coisa, Francisco, olhando WhatsApp e Instagram, Francisco Valdo. Vamos à leitura, galera. Ninguém marcou letra E, não é isso? Vamos lá. No cômputo do trabalho para fins de remissão, é vedado nas situações em que houver horas extras excedentes à 8ª hora diária, considerar o cálculo de 18 horas para a remissão de um dia de pena. O que esse item está dizendo? Porque na verdade a regra é essa. A regra é essa, é? Por quê, rapaz? Ele está falando aí, são 6 horas diárias. Quando é 7, aí vai somando. Aí se ele trabalhar 3 dias fazendo hora extra, ele vai contar com 4 dias. Vocês concordam? Galera, é o seguinte. Quanto tempo de hora diária é necessária para a remissão de um dia? Ou melhor, quantas horas são necessárias para a remissão de um dia de trabalho? Quantas? No mínimo, né? 6 diários distribuídos por quantos dias? 3 dias, para totalizar um único dia remido. Não é isso? Há uma quantidade mínima de carga horária para o trabalho? Há uma quantidade máxima, que é 8. Mas ela pode ser 6. Inclusive, tem um precedente do STJ que reconheceu legítima a fixação de 4 horas diárias. Se o diretor do estabelecimento fixou 4 horas diárias, devem ser aceitas 4 horas diárias como para fins de remissão. Então, se o cara trabalhou 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12, ele tem direito a um dia de remissão. Porque a lei de execução penal ela só traz a previsão máxima de 8 horas, tá? Olha o que o item está dizendo. No cômputo do trabalho para fim de remissão, é vedado, nas situações em que houver horas extras excedentes à 8ª hora diária, considerar o cálculo de 18 horas para a remissão de um dia de pena. Olha que interessante. A carga de trabalho do cara, galera, é 8. Ele trabalha 8 no dia A, ele trabalha 8 horas no dia B e ele trabalha 8 horas no dia C. Esses 3 dias de trabalho vão resultar em um dia de remissão, não é isso, caríssimos? Tá? Beleza.
Se a carga horária de trabalho do cara for 6, ele trabalha 6 horas no dia A, 6 horas no dia B, 6 horas no dia C. Essas 18 horas trabalhadas vão resultar em um dia de remissão. Muito bem. Só que aqui, nessa carga horária de 8 que ele trabalha, houve trabalhos extraordinários. Aqui ele sempre trabalhou 2 horas a mais. Então, aqui no primeiro dia ele trabalhou 10 horas, tá? No dia A, 10 horas no dia B, 10 horas no dia C, e assim sucessivamente, certo? E assim sucessivamente. Qual é a carga horária de trabalho do cara? 8. Ele está trabalhando quantas horas extraordinárias? 2. Aí surgiu um dilema. Para fins de remissão da hora extraordinária, nós levamos em conta o exato total de hora que o cara trabalha ou aquilo que se espera de máximo de hora extraordinária, que é 6. Esse é o dilema. Ele não trabalha 8 horas diárias? Para a remissão nas horas extraordinárias, eu vou sempre considerar 8 horas como um dia de trabalho ou 6 horas como um dia de trabalho? Esse é o dilema. Ou eu considero 8 ou eu considero 6. A jurisprudência entende que, em relação às horas extraordinárias, deve ser dada uma possibilidade de interpretação mais benéfica possível ao recluso. O mais benéfica possível. Porque na iniciativa privada, não sendo preso propriamente, ele vai ter um benefício financeiro maior com o serviço extraordinário. Por que não teria um benefício de tempo também mais vantajoso quando ele exerce serviço extraordinário? Então, qual é o raciocínio? Sempre, em relação às horas extraordinárias, o que se espera para contar um dia é somente 6. Pouco importa se a carga horária diária do cara é 8, 7 ou 6. Estão entendendo? A cada 6 horas extraordinária, o cara tem um diazinho de trabalho. Basta ele chegar a 18 horas extraordinária para ele ter direito a um dia remido, horas extraordinárias. Ainda que ele exerça o trabalho ordinário com a carga horária de 8. Ainda que ele exerça o trabalho ordinário com a carga horária de 8. Olha que interessante. Em relação ao serviço extraordinário, esse cara vai precisar de quantas horas para ter um dia remido? 24. Em relação ao serviço extraordinário, ele precisa de 24 horas para ter um dia remido. Mas em relação ao serviço extraordinário, ele precisa de quantas horas extraordinárias para ter um dia remido? 18. Tá? 18, porque eu tenho que considerar o patamar mais benéfico ao recluso. E qual é o patamar mais benéfico? 6 horas diárias para contar como um dia de trabalho. 6 horas para contar como um dia de trabalho. Um dia. 222 já é um dia. Se eu levasse em conta a carga horária normal dele, aí ele não dava. Ele precisava de mais 2 horas para chegar a um dia. Só que a jurisprudência diz que não. Tem que ter um tratamento diferenciado. Horas extraordinárias devem ser consideradas sempre 6 como um dia para fins de remissão. Ainda que a carga horária normal do cara seja 8 horas. Ok? Se já é 6, não tem debate, né, galera? Se já é 6, a própria carga horária normal dele já era 6, então, para fim de hora extraordinária, continua-se 6 da mesma forma, né? Entendido? É porque a redação está truncada, gente. Mas é exatamente isso que ela está dizendo. Olha, no cômputo do trabalho para fins de remissão, é proibido nas situações em que houver horas extras excedente a 8ª. Então, quer dizer que a carga horária normal do cara é de 8. Horas extras excedentes a 8ª. Considerar o cálculo de 18 horas, 18 quer dizer 3 vezes 6. O cálculo de 18 horas para um dia de remissão não é vedado, não. É recomendado, é indicado, deve ser observado. Deu para entender, caríssimos? Se não vai ser 8 ou se é 6, aí no caso o administrador também. Ou então a profissão do cara, porque tem profissão em que o exercício da atividade tem um prazo menor, né? A carga horária de certas profissões ela é limitada, né? E o fato do cara estar preso não pode afastar essa limitação, não é isso? O cara trabalha no presídio como radiologista, galera.
Vamos botar o cara 12 horas lá de trabalho? Tá entendendo? Então tem que aceitar as particularidades inerentes à profissão por ele exercida, tá? Entendido, galera? Tá. Muito, muito, muito bem. Letra D de dado. Com a realização de trabalho para fins de remissão da pena, é direito do preso como a realização do trabalho para fins de remissão de pena é direito do preso e dever do Estado, nas situações em que o Estado não disponibilizar ao preso trabalho e estudo no estabelecimento prisional, será garantido ao apenado o direito de remir a pena com relação ao tempo em que estava ocioso. E aí, galera? Entenderam o que a questão está dizendo, né? O Estado tinha que arrumar um emprego para o cara, não arrumou. Ele ficou lá na cadeia coçando o saco. Como o Estado não arrumou, Milton, um emprego para ele, o tempo que ele ficou lá coçando o saco, vamos remir. Doutores, somente os dias efetivamente trabalhados são aptos à remissão. Somente os dias efetivamente trabalhados, mestre, são aptos à remissão. Não existe remissão por trabalho hipotético. Não existe remissão por trabalho potencial. E não existe remissão por trabalho que deveria ter sido realizado e não foi realizado. Mas tem um negócio aí que se ele adoecer... Isso aí é diferente. Aí ele continua a usufruir o benefício. É a lógica dos benefícios previdenciários aplicadas à remissão. Galera, o cara estava trabalhando. Quebrou a perna. Porra, o cara não pode trabalhar. Mas não porque ele não quer trabalhar. É porque ele está impossibilitado de exercer a sua atividade laborativa. Então eu vou deixar de reconhecer a remissão a esse cara? Não. Ele continua com os dias remidos enquanto efetivamente é afastado. E cessa essa remissão a partir do primeiro momento em que ele estiver recuperado e não retornar ao exercício da atividade laborativa. Muito bem, tem essa previsão sim, Lara, na Lei das Execuções Penais. Ótimo, ótimo, ótimo. Letra C de casa. O estudo pode ser utilizado como meio de remissão no caso de preso que cumpre a pena em regime fechado, semiaberto e aberto, abatendo-se um dia da pena a cada 3 dias de estudo, desde que a frequência escolar seja de no mínimo 12 horas. Tem erro nesse item? Qual é o erro? Galera, vamos fazer a leitura aí rapidinho do artigo 126 da Lei das Execuções Penais? Francisco Valdo, se localizou? 126. Sim. Condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Exatamente. Agora vamos ler, veja, o caput só fala em regime fechado e semiaberto. Agora vamos ler o parágrafo 6º, que muita gente pensa que não é possível no regime aberto. Condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto, no que usufrui de liberdade condicional, poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso único, parágrafo 1º deste artigo. Primeira observação que o meu querido aluno tem que ter: a Lei das Execuções Penais não veda a possibilidade de remissão pelo estudo àquele cara que está no regime aberto. Ou seja, você tem que fazer uma leitura do caput, do 126, com o parágrafo 6º do mesmo artigo. O parágrafo é claro. É possível a remissão para aquele que está no regime aberto, se isso ocorrer em razão do estudo. É plenamente possível, né? Acabamos de ler. Agora vamos ler os parâmetros, Francisco Valdo, para conceder essa remissão pelo estudo. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de, inciso primeiro, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 3 dias. Ótimo. Inciso
2. Aí tá bom, pessoal. Veja, como é que é distribuída a remissão em razão do estudo? É um dia remido a cada 12 horas de estudos. Divididos em 3 dias, tá? O cara pode até ter estudado em um dia 10, mas ele precisa estudar 1 hora no outro dia e 1 hora no outro para dar 12. Porque as 12 horas têm que ser distribuídas em 3 dias. Vamos voltar para a questão. Olha o que diz a questão. O estudo pode ser utilizado como meio de remissão de pena nos casos em que presos que incumprem pena em regime fechado, semiaberto e aberto. O aberto pode, né, galera? Já vimos. Está expressamente aí no parágrafo 6º. Abatendo-se um dia de pena a cada 3 dias de estudo, galera. 12 horas. A cada 12 horas de estudo. Não é a cada 3 dias de estudo, é a cada 12 horas de estudos. Só que essas 12 horas, necessariamente, devem ser distribuídas por, no mínimo, 3 dias. Ele inverteu. Só que é sutil demais, sabe? Você mesmo, às vezes, com o código na mão, é capaz de errar porque, pô, cadê o erro aqui? É de entender que há uma sutil diferença entre a remissão de um dia para cada 12 horas e a remissão de um dia para cada 3 dias de estudos. Não é isso. O CNJ, né? Exatamente. Então, galera, é um dia a cada 12 horas. Só que essas 12 horas, no mínimo, devem estar distribuídas por 3 dias. Mas o cara pode ter as 12 horas divididas em 5 dias de estudos. Estudou 2 dias em um dia, 2 horas em um dia, 2 horas no outro, 2 horas no outro. E assim vai ser só um dia de remissão. É que, no mínimo, tem que haver 12 horas em 3 dias. No mínimo, 3 dias. O cara estudar as 12 horas em um dia, ele tem que fazer uma leiturinha nem que seja de 1 minuto em um dia e mais 1 minutinho no outro, para fazer valer a regra, tá? É claro que eu estou sendo irônico, mas seria essa a lógica. Por isso, senhores, a letra C de sacola é um item equivocado. Letra B de bola. No cumprimento da pena de prestação de serviços a comunidades, em entidade ou programa comunitário ou estatal, a jornada de trabalho, embora não seja remunerada, pode ser utilizada para fins de remissão. E aí, caríssimos? Doutores, aqui é pena. Como é que a pena vai remir a pena? Não tem lógica, o cara foi condenado à pena de prestação de serviços a comunidades. Galera, eu vou cumprir minha pena e a cada 3 dias de pena cumprida eu diminuo 1. Não tem sentido. Não é isso? A pena de prestação de serviços a comunidades, ela não vai levar à remissão pelo trabalho, porque ela é pena. Tá? Haveria aí um bis in idem às avessas, né? O cara iria, então, ser beneficiado 2 únicas vezes pela punição a um único delito. Ou seja, ao pé da letra, nós estaremos violando a individualização da pena e mitigando no caso concreto, a própria pena aplicada. A pena do cara seria, na realidade, 2/3 do que aquilo que ele efetivamente deveria cumprir, né? E se ele ainda trabalhar ou estudar, mestre, ainda cai mais um pouquinho, né? Então, um absurdo aqui essa previsão. A pena, se já é de prestação de serviços, ela, em hipótese nenhuma, pode ser utilizada para fins de remissão. Não é isso, galera? Agora, se paralelamente à pena o cara exerce outra atividade, aí já é outra história, porque não é a pena em si, né? Errado, item B de bola. Sobrou letra A, né, galera? Na remissão da pena decorrente da relação de trabalho, abate-se um dia da pena a cada 3 dias de trabalho, o que impõe para fins de cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados, e não a soma da horas. É dias, galera, não é hora. Pelo trabalho é efetivamente dias que são considerados, e não horas. As horas são consideradas para fins de quê, galera? De estudo, não é isso? As horas é que são consideradas para fins de estudo. Trabalho não é por hora. Se o cara trabalhou um dia e foi permitido naquele dia a carga horária de 3 horas, acabou. Ele trabalhou um dia. Se ele trabalhou no outro 4, 5, 6 horas, acabou, trabalhou um dia. Em relação ao trabalho, são os dias que são relevantes para fins de remissão. Em relação ao estudo, são as horas de estudos que são relevantes para fins de remissão. Então, não confundir. E olha que a opção ela é muito clara. Dias efetivamente trabalhados. Porque não se permite remissão por
trabalho hipotético, tá? Não se permite remissão por trabalho hipotético. Quer dizer que esse critério é porque não desconsidera a ação das horas. E a minha lei considera a ação das horas para cálculo de hora extra. Ah, mas tu tá indo além, pô. É um caso excepcional, não é a regra, né? A questão teria que entrar nesse detalhe e tal, como não entrou. Mas é letra A mesmo, viu? 4, letra A. 5. Gabarito, galera, da 5. B bola. D dado, né? 1, 3 e 4. Alguém marcou diferente, galera? Vivi, marcaste o quê, meu filho? D. D também, né? Comandante, marcou o quê? B bola, né? PH? B e D, né? Vamos ver. A única diferença da B e da D é o item 3, não é isso? Vamos à leitura, então, e verificar quais são essas circunstâncias. São efeitos da reincidência. O aumento do prazo da prescrição executória. Doutores, vamos fazer a leitura do artigo 110 do Código Penal Brasileiro. Francisco Valdo, se localizar e mande bala. 110. Isso. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Pronto. Então a gente acabou de ver que, de fato, a prescrição, o aumento da pena, o aumento da prescrição do delito ocorre em relação ao reincidente, não é isso? Então, se o cara é reincidente, ocorre o aumento da prescrição em 1/3 do artigo 110. Francisco Valdo, vamos ler o artigo, aliás, a súmula 220 do STJ. Súmula 220 do Superior Tribunal de Justiça. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Ótimo. Veja só, a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Meu queridíssimo aluno, o que diferencia prescrição da pretensão punitiva da prescrição da pretensão executória? O que diferencia? Olha o que diz o 110. A prescrição depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória. Isso é prescrição da pretensão punitiva ou pretensão da pretensão executória? Executória. Então, olha só. O aumento da prescrição pela reincidência só se aplica na prescrição da pretensão executória. Não se aplica no caso da prescrição da pretensão executiva, ou melhor, punitiva, tá? Não se aplica, só na executória. Não existe essa possibilidade, o Código não traz essa previsão. Mas como o Ministério Público recorreu, tentou pra caramba aplicar também o aumento da prescrição em caso de reincidência, no caso da pretensão punitiva, o STJ foi e editou a súmula 220, para deixar claro que essa previsão, ela se limita à pretensão executiva, tá? Se limita à pretensão executiva, só a pretensão executiva. Entendido, galera? Só a pretensão executiva e mais nada. Então, item 1 verdadeiro, né, galera? 1/3. 2. O impedimento da concessão de livramento condicional em razão da prática de crime de qualquer natureza, meu querido aluno, só impede se o crime for de natureza dolosa, né? Mas vamos fazer a leitura do artigo 83, minha autoridade máxima, desse universo brasileiro. Poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso, tá aí. Não for reincidente em crime doloso. 2. Cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente em crime
Doloso. Então, é o crime doloso que é o parâmetro para afastar a concessão do livramento condicional. Se o crime é só culposo, galera, não há nenhum impedimento. Qual o fundamento legal? Artigo 83 do Código Penal Brasileiro. Artigo 83 do Código Penal Brasileiro. Muito bem. Agora vem aí a chave da questão, né? Inciso, ou a linha, ou afirmação terceira. O impedimento do início do cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto para crimes de qualquer natureza, tá? Tá dizendo que é o seguinte, cadê lá em cima? São efeitos da reincidência. O impedimento do início do cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto para crimes de qualquer natureza. Doutores, a gente acabou de ver que a reincidência é um dos parâmetros para definir se o cara sobe ou não sobe um regime, não é isso? Se ele está no patamar do regime aberto, porque a pena é inferior a 4, mas ele é reincidente, o que acontece? Sobe 1. Se ele está no regime semiaberto de 4 a 8 anos, mas ele é reincidente, o que acontece? Sobe para o fechado. Na realidade, a reincidência, ela não leva ao impedimento do cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto. Ela leva à possibilidade da pena ser cumprida em regime fechado, muito embora no patamar objetivo, se surgiram a pena do regime semiaberto. Da pena ser cumprida no regime semiaberto, muito embora a pena aplicada recomendar-se o cumprimento no regime aberto. Deu para entender? Então é o contrário. Tá? Só voltando para esse item 2. Certo. A questão dos crimes dolosos, na verdade, não é um impedimento, né? Vai só variar o quanto da pena. Eu achei que fosse a resposta do inciso 5º. Do 83? Do 83. Deixa eu voltar, Vivi. Já está aqui. Ele diz que é... Cumprido mais de 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins, tráfico de pessoa, terrorismo, se o apenado não for reincidência específica. Não, aqui já é a reincidência específica mesmo. É porque ele fala aqui de delito de qualquer natureza, né? Impedimento, como ele fala impedimento, eu explico por causa disso. Não... E ele ainda fala de delito de qualquer natureza, né? Enquanto que se volta aos delitos relativos aos crimes hediondos. Mesmo assim, Vivi, eu acho que o impedimento realmente é para crimes... deixa eu ver... Que não é crime de qualquer natureza, é crime doloso. Todo e qualquer impedimento alcança o crime doloso, né? Sempre. O culposo não vai ter esse impedimento. De jeito nenhum. Não tem um impedimento. Não tem. Porque esses requisitos mais duros são para aqueles que cometem crimes dolosos. Professor, aí no caso do item 3... Do 3, sim. Ele não impede que se inicie no regime semiaberto, no caso. Né? E nem no fechado, ainda que a pena recomende o regime semiaberto e o cara vá para o fechado, e ainda que a pena recomende o regime aberto e ele vá para o semiaberto. Ele faz é possibilitar. Falar em regime aberto. Oi? Olhando simplesmente para 3. O impedimento do início do cumprimento da pena em regime aberto. Eu acho que o cara nunca pode cumprir regime aberto. nunca Né? pode ser aberto. O reincidente? O reincidente nunca pode iniciar no regime aberto. Não necessariamente, Francisco Valdo. Não, mas se for... Mas eu tô- Não, um pode. reincidente em crime culposo, porra. O cara não vai iniciar o cumprimento em regime aberto? Pô. Não dá pra ter essa regra fechada aí não, minha autoridade. O cara praticou um delito mínimo ali culposo, uma lesão corporal culposa, porra. Mas eu disse que não entra para crime culposo, só para doloso, Não, isso é um... O Francisco Valdo tá fazendo outra pergunta. O Francisco Valdo tá dizendo Se ele que... falasse de crime doloso, aí tudo bem. Crime doloso Entendeu? não podia ser no regime inicial Aberto. Obrigatoriamente. Porque o próprio código fala, o reincidente vai para o semiaberto. Não é isso? Então, esse é o ponto. Galera, Mas a pergunta está perguntando exatamente isso, efeitos da reincidência. Isso. Então não poderia aberto, eu concordo com ele. Né? não, mas é porque lá na parte final fala crimes de qualquer natureza. A reincidência em crime culposo vai impedir o cumprimento em regime aberto? Não. Eu pensei que não podia aplicar isso. Ó, o fato do cara ser reincidente, galera, por si só vai levar ele sempre a um regime, no mínimo, semiaberto?
Não necessariamente, porque o cara é reincidente em crime culposo, por exemplo, não tem porquê eu, de per si, em razão dessa circunstância, levar a um regime mais gravoso. Não tem. Agora, dolosamente, não, é diferente. O reincidente doloso já leva a outro, porque a própria culpabilidade já é mais exacerbada, não é isso? O grau de reprovação da conduta, se o cara é reincidente dolosamente, já é maior. O cara intencionalmente reincide no crime, a punição dele tem que ser mais severa, não tenha dúvida disso. Agora, ele é reincidente culposo, galera. Tem razão. O cara pratica 2 lesões corporais culposas. E aí, meu querido aluno? Vai para o regime mais gravoso? Tem sentido. E a pena é mínima, né? Mínima. Francisco Valdo, súmula 269 do STJ. 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Exatamente. Tá? Ou seja, não há regra fechada, galera. Não existe regra fechada em matéria de execução da pena. Não existe. Guardem isso. Não tem fórmula assim, vai ser sempre isso, vai ser sempre aquilo. É um indicativo, mas não é um elemento fechado, né? A reincidência interrompe a prescrição, galera? Sim, está lá no artigo 117, né? Literalidade do 117, 117.6, né, Francisco Valdo? O curso da prescrição é interrompido pela reincidência. Muito, 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 muito bem. Gabarito? B de bola, 1 e 4. 6. Vamos só fazer a 6 e a gente vai para o recreio. Aqui a 6 está moleza, galera. Vocês não podem errar uma questão dessa, viu? Pode errar, mas aqui, na prova não. Com referência aos parâmetros legais da dosimetria da pena para os crimes elencados na lei de drogas e ao entendimento dos tribunais superiores sobre essa matéria, assinar a opção correta. Você vai ver que a resposta aqui nem tem muito a ver com lei de droga, né? Mas tem a ver, mas não tem tanto. Qual seria o GABA? Letra D? Olha o que diz a personalidade e a conduta social do agente não preponderam sobre as outras circunstâncias judiciais da parte geral do Código quando a dosimetria da pena. Doutor, está lá no artigo 42 da Lei de Drogas, não é isso? Vamos fazer a leitura, Francisco Valdo? Eu não vou nem pesquisar, porque o Francisco Valdo aí ele sabe tudo de cabeça bem rapidinho, mais rápido do que eu pesquisar aqui. Artigo 42 da Lei de Drogas. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Veja só, então o artigo 42 manda o juiz verificar como aspectos preponderantes: quantidade, natureza da droga, personalidade do agente, são elementos que são levados em consideração na dosimetria da pena. Então o item A está errado porque contraria a própria literalidade do artigo 42 da Lei de Drogas, né, galera? Literalidade mesmo, tá? Letra B. A natureza e a quantidade de drogas são circunstâncias judiciais previstas no Código Penal? Previstas onde? No artigo 42 da Lei de Drogas, né? Artigo 42 da Lei de Drogas. C. A natureza e a quantidade da droga não preponderam, galera? Preponderam. Está aí no artigo 42 da Lei de Drogas. A natureza, a quantidade da substância ou do produto, não é isso? A própria personalidade do agente e o que mais, meu querido aluno? A conduta social do agente. São elementos ou circunstâncias preponderantes previstas no artigo 42 da Lei de Drogas. Errado o item.
Letra D, vamos pular. Letra E. As circunstâncias judiciais previstas na parte geral do Código Penal podem ser utilizadas para aumentar a pena base, mas a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena. Claro que podem. Não só podem, galera, como são aferidas na primeira fase da dosimetria da pena, meu querido aluno. É na primeira fase que o juiz verifica a natureza e a quantidade da droga, para aferir, então, as circunstâncias negativas previstas no artigo 42 da Lei de Drogas. Não tem nenhum impedimento para isso. Lá é o campo adequado, porque lá é o campo das circunstâncias judiciais, tá? Claro, é uma circunstância judicial prevista em uma legislação especial e não no artigo 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais gerais, elas estão no artigo 59 do Código, tá? Então, não dá para enquadrar aqui. A regra está na primeira fase. Letra D. A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser utilizados concomitantemente na primeira fase e na terceira fase da dosimetria da pena. Isso é lógico, sob pena de bis in idem. Galera, em nenhum momento nós podemos utilizar a mesma circunstância ou o mesmo fato para duas punições. Em nenhum momento. Em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Mas se fosse uma atenuação. Se fosse o quê? Uma atenuação. Eu lembro de ter visto em algum lugar que no caso de atenuação era possível utilizar natureza. Eu vou pesquisar aqui. O mesmo fato atenuar duas vezes, tanto na primeira fase quanto na segunda, é um bis in idem às avessas, né? Galera, o direito penal brasileiro admite bis in idem? Em hipótese nenhuma. O juiz é lá pro artigo 7 do Código Penal ainda mitigado, né? Mas esse cara tá sabendo demais, bicho. Meu irmão, esse PH é um sucesso de público. Doutores, para a maioria da doutrina, a única hipótese de bis in idem no direito brasileiro é a aplicação da extraterritorialidade incondicionada, em que o indivíduo, mesmo absolvido no estrangeiro, ou lá condenado, ainda assim será julgado pelas leis brasileiras. Então ele será julgado pelo mesmo fato ainda que é absolvido no estrangeiro. A única circunstância é que vai haver aí uma comutação da pena, né? Vai atenuar, se for maior, etc., vai diminuir. Agora, no aspecto da investigação criminal, do processo, há um bis in idem típico. E, claro, esse bis in idem se legitima, galera, porque, em razão do princípio da soberania, o bis in idem é analisado sob a perspectiva interna e não sob a perspectiva externa. Claro, o nosso próprio código elegeu a extraterritorialidade incondicionada como única hipótese legal de acolhimento do bis in idem, ok? Mas é como você falou, alguns autores entendem que é um bis in idem temperado. Por quê? Porque mesmo sendo possível julgar de novo o cara pelo mesmo fato, ele não vai ser imposta uma nova pena pura e simplesmente, não é isso? Nós vamos diminuir a pena que ele cumpriu lá da pena que foi aplicada aqui, por exemplo. Por isso que mitiga, né? Mas mesmo ele sendo absolvido lá e condenado aqui, ele vai sofrer os rigores da lei penal brasileira. Entendido? Muito bem lembrado, viu, PH? Show de bola. Entendido, galera? Então, portanto, gabarito, letra D de dedo. Vamos para a merenda. Vamos para a merenda, vamos para a lancheira. Vamos para o intervalo. Rapaz, esqueci, não tive tempo de ir lá não. Desliga aí, comandante.